Olá, bom dia, amigos do Facebook, irmãos e amigos. Eu quero aqui falar a respeito de um sonho que eu tive neste mês de maio, no último dia 7 de maio, do dia 6 para o dia 7 pela madrugada. Mas antes de estar falando a respeito desse sonho, gostaria de ler aqui um versículo da Palavra de Deus, que se encontra em Mateus 24, versículo 14, que diz assim: e será pregado este Evangelho do Reino, por testemunho de todas as nações, e então verá o fim. Ou seja, outra versão diz: e este Evangelho do Reino será pregado em toda a terra habitada, em testemunho de todas as nações, e então verá o fim. Irmãos, nesses últimos dias, neste ano de 2015, Deus está despertando a igreja, através da igreja, para despertar a humanidade sobre a sua vinda. E muitas coisas têm acontecido, como a palavra de Deus também diz, que nos últimos dias haverá guerra em lugar após outros, nações se levantariam contra nações, reino contra reino, haveria pestes, fomes em todos os lugares, terremotos, e isso tem acontecido muito nos dias de hoje, principalmente neste ano de 2015. E essa palavra em Mateus 24, 14, que diz que o Evangelho do Reino será pregado em toda a terra habitada, em testemunho de todas as nações, então viria o fim. Até nos países onde o Evangelho não é permitido pregar, eles estão matando muito cristão, porque eles não querem ouvir a palavra de Deus. Então não há lugar nenhum no mundo que o Evangelho não é conhecido, que Jesus não é conhecido, não é mencionado. E aqueles que não querem ouvir, saber de Jesus, estão matando os cristãos. E eu quero contar um sonho que eu tive, como eu já falei, um sonho que eu tive neste mês de maio, no dia 6 para o dia 7 de madrugada. Mas antes disso eu quero falar que aquele terremoto que aconteceu lá no Nepal, muitas das vezes ouvimos essas coisas acontecer e nos perguntamos por que está acontecendo tudo isso. Queridos, está acontecendo tudo isso porque Deus está permitindo por causa do pecado da humanidade. Deus está abalando o mundo porque as pessoas não têm se preocupado em buscar a salvação. Por exemplo, lá no Nepal eles adoram muitos deuses. E no ano passado, em novembro do ano passado, eles sacrificaram mais de 5.000 búfalos e mais de 100.000 de outros animais, contando com carneiro, cabrito, vacas e outros animais. Então, as pessoas não têm crido no verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e têm crido em outros deuses. Mas a preocupação de Deus é salvar a humanidade, porque a palavra de Deus diz: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu mau caminho e vivas. Convertei-vos, por que razão morrereis? Então, muitas das vezes, irmãos amados, muitas das vezes há necessidade de muito ser sacrificado para salvar a outros. E isso está acontecendo e vai acontecer no mundo inteiro. E eu tenho orado todos os dias para aqueles que sobreviveram lá no Nepal. Tenho orado todos os dias para que Deus possa usar ali pessoas com compromisso com a tua palavra para evangelizar aquele povo. Você vê ali pela internet, no YouTube, você vê as crianças doentes, pessoas idosas morrendo, pessoas que não têm o que comer, pessoas que não têm para onde ir. E muitas das vezes a igreja não se preocupa nem de levantar uma oração para esse povo. Muitas vezes nós nos preocupamos com as nossas
com as nossas necessidades egoístas. Muitas das vezes nós nos preocupamos com o nosso bem-estar, mas não nos preocupamos às vezes de pelo menos levantar uma oração para onde aconteceu essa desgraça toda. E a igreja tem dormido por causa disso. Que Deus está abalando o mundo, Deus está fazendo com que essas coisas estão vindo ao mundo para cumprir a tua palavra, para que muitos sejam salvos. E muitas das vezes eu como igreja, você como igreja não tem percebido isso. Não tem coragem de nem levantar uma oração em prol da salvação dessas pessoas. Porque estão preocupados com as suas contas, estão preocupados com o que vai comer hoje ou que vai almoçar amanhã, estão preocupados com isso, com aquilo, mas não têm se preocupado com as vidas. Todo dia de madrugada eu tenho levantado e tenho orado por aquelas pessoas. Não só para elas, mas para o mundo todo. Porque as coisas têm acontecido no mundo todo. E eu quero relatar aqui um sonho que eu tive, então, nesse mês de maio. Já falei o dia 7. Irmãos, eu estava aqui em casa, juntamente com a minha família, eu e a minha esposa, e tinha uma pessoa, um irmão conosco aqui em casa. Nós estávamos preparando para ir para a igreja, para ir para o culto. Aí aconteceu que a televisão de casa estava ligada e o noticiário, a repórter estava falando a respeito de um avião que estava desgovernado. E esse avião estava sem combustível e estava desgovernado, sem piloto. E aí, irmãos, no sonho, nós não estávamos dando muita importância para aquela reportagem, porque nós estávamos naquela correria de ir para a igreja, se arrumando para ir para a igreja. Aí nisso, nós descemos a escada aqui de casa, até a rua para ir para a igreja. Aí nisso eu olhei para a pessoa que estava comigo, não vou falar o nome dela, porque eu já estive com ela, já contei o sonho para ela, e depois os irmãos vão ver o que aconteceu. E aí, queridos irmãos, essa pessoa estava com uma roupa nova minha, uma calça e uma camisa nova minha que eu estou guardando para ter vestido numa ocasião. E aí, queridos, eu falei, poxa, mas você está com a minha roupa nova, a minha calça e a minha camisa que eu estou guardando para me vestir numa ocasião. Aí aquela pessoa disse para mim assim, poxa, mas você tem roupa nova, você não precisa. Agora eu não tenho não, me empresta para mim para a igreja. E eu falei, não, você pode tirar a minha roupa, porque essa roupa eu tenho guardado para ir numa ocasião e eu não posso emprestar, porque essa minha roupa nem eu vesti, essa roupa é novinha, falei com ela. Aí aquela pessoa saiu para frente, chateado, e para ir direto para a igreja. Então, eu e a minha família, minha esposa e meus filhos, fomos também para a igreja. Aí chegamos lá na igreja, queridos. Chegando lá na igreja, a minha igreja, ela, na frente da igreja não há janela, só no fundo, na lateral do fundo, lá onde fica o estacionamento. Mas no sonho, havia uma janela grande na porta da igreja, ali em frente da igreja, um janelão. E aí, olhando lá dentro da igreja, todos estavam de joelho orando. E eu perguntei para essa pessoa, falei, poxa, por que você não entrou na igreja para orar junto com a igreja? Aí ele disse, olha, mas você não quis me emprestar roupa, olha só como é que eu estou vestido. E aquela pessoa estava com um short bem curto, e estava com a camisa velha, toda rasgada, vermelha. E ele falou, olha só como é que eu estou vestido, a minha roupa está muito velha para entrar na igreja. Eu não vou entrar porque você não quis me emprestar a sua roupa nova. Aí aquilo me doeu o coração. E eu falei assim, olha, eu não vou te emprestar a roupa não. Eu vou dar ela para você, a calça e a camisa. E ele falou, mas você vai me dar mesmo? Eu falei, vou te dar, porque eu quero que você entre dentro da igreja para orar conosco. E aí vamos lá em casa, eu disse para ele. Aí nós fomos até em casa, minha esposa e meu filho entrou dentro da igreja, e nós fomos em casa para me pegar a roupa para ele. Aí chegando antes de chegar em casa, aí tinha muita gente ali na rua,
Mas só que a rua era uma rua comprida, uma rua se estendendo de vista, não tinha muita gente olhando para o alto. E aí nós pensamos, olha, por que essa multidão de gente está olhando para o alto? Aí também nós olhamos para cima e um avião estava rodando em círculo e soltando aquela fumaça atrás dele, e aquela fumaça fazia aquele círculo, e o avião rodando. E aí nós lembramos da reportagem, falou, olha, é aquele avião que a repórter estava falando na televisão antes da gente ir para o culto. Ele, mas não é que é mesmo. Aí de repente aquele avião parou de rodar e ele começou a se inclinar de ponta cabeça. Aí ele começou a descer e lá bem longe mesmo havia muitas montanhas. Então ele começou a descer de ponta cabeça e caiu lá atrás das montanhas. Aí nisso que ele caiu atrás das montanhas, houve uma grande explosão. Aí teve aquela explosão, e aí a terra começou a tremer, nós sentimos a terra tremer. Aí nisso subiu uma fumaça atrás daquelas montanhas, bem lá longe. Aí quando a gente ia subir a escada, alguém gritou, um meteoro, um meteoro. Aí de repente, queridos, olhamos para o alto de novo, aí estava descendo uma bola de fogo grande, um meteoro mesmo. E esse meteoro, ele viu como aquela cauda dele soltando fogo, aquela chama de fogo, e ele caiu exatamente onde estava aquele avião, lá atrás das montanhas. Aí nisso, quando aquela bola de fogo caiu lá atrás daquelas montanhas, aí teve outra explosão muito forte, mas bem mais forte do que quando caiu o avião. Aí teve aquela explosão, explodiu aquilo tudo lá atrás. Ali subiu aquela fogueira atrás das montanhas, a gente pôde ver aquele fogaréu levantando lá atrás das montanhas. Aí uma pessoa vem gritando, olha, cuidado, porque os raios do terremoto, eles estão vindo e vai atingir todos nós. Aí, mas que raio, que raio? Aí ele está falando sobre aqueles raios aqueles raios, como é que eu posso dizer? No sonho ele falava que vinha aquela pressão. Aí isso, quando falou a respeito daqueles raios, aí de repentemente veio uma ventania muito forte para o nosso lado, vindo de lá das montanhas. E aquela ventania, ele veio com muito lixo. Lixo, mas eu pude ver assim, saquinhos de leite, pude ver assim, pedaços de papel, roupa rasgada, e aquele vento quente, forte, vindo em cima da gente, em cima daquela multidão. E aí a gente podia sentir, a nossa pele ficava vermelha, porque a gente podia sentir o calor que estava vendo daqueles raios, daquele vento forte. E aí eu disse para as pessoas, vamos correr, vamos subir a escada, vamos esconder atrás da minha casa, para a gente ficar contra o vento, porque o vento está queimando nossa pele. E aí nós corremos, escondemos no lateral de casa, e ali aquele vento passando, a gente olhava para a rua, e a rua as pessoas estavam correndo, no sentido indo para a direção da igreja. E ali, queridos irmãos, a gente pôde perceber que a carne das pessoas começaram a se soltar, e as pessoas gritando, correndo, desesperadas, e as pessoas estavam com as suas carnes soltando da pele, já virando esqueleto, virando caveira. E eu olhei assim para os prédios, olhei assim para as casas que estavam em volta, e ali aquelas casas estavam tudo desmoronando, até a minha casa também estava desmoronando. E, queridos irmãos, nisso que a minha casa começou a se deteriorar e as outras casas em volta começaram a se deteriorar. E aí olhamos para a direção da igreja. Aí a igreja estava intacta, a igreja estava em pé. Só a igreja estava em pé. As outras construções que estavam em volta, todas as casas, todos os prédios, estava tudo desmoronando. E eu disse para as pessoas, vamos correr para a igreja. Porque a igreja não está sendo atingida, vamos correr para a igreja. Ele falou, mas como que nós vamos correr para a igreja se a gente sair daqui? A radiação, essa a palavra que o homem falou no sonho, a radiação do meteoro vai pegar a gente e nós também vamos morrer. Ele falou, não, vamos correr para a igreja, porque Deus vai nos proteger, porque a gente vai para a igreja. Aí isso nós deixamos correndo, e aquele vento forte, a gente não conseguia ver quase nada diante dos nossos olhos.
E aí eu não conseguia já ver o irmão não conseguia já me ver. E ele disse assim, olha, eu vou correr para a igreja, lá a gente se encontra. Falei, então tá tudo bem. E ele pegou, foi direto, eu entrei numa ruinha, e aquela ruinha, eu já não estava vendo mais nada, de repente eu olhei uma casinha, como se fosse uma casinha de cachorro pequena. Aí eu entrei dentro daquela casinha para me proteger daquele vento, porque aquele vento estava queimando a minha pele, era muito forte a sensação. Eu posso dizer para você que era mais do que real, porque era muito forte mesmo aquele vento e as coisas, os lixos batiam na nossa face, na nossa carne, mas aquela carne não estava não estava me consumindo, não, estava consumindo as outras pessoas. Pessoas corriam assim do meu lado assim, e virava esqueleto, e andava em esqueleto, e aquelas carnes soltando e as pessoas gritando desesperadas. Eu escondi naquela casinha para esperar o vento passar, porque na minha mente o vento ia passar. E de repente o vento passou. Aí nisso, quando eu olhei assim para fora, assim o vento tinha passado, e eu olhei assim para o lado das montanhas, do lado, e de repente começou a vir a água descendo das montanhas e vindo para a rua, e enchendo a rua de água. E eu olhei aquilo, achei muito estranho, falei, olha, mas onde que está vindo essa água? E aquela água começou a fazer as casas flutuar, as casas que já estavam desmoronadas. E aí eu peguei a minha casinha onde eu estava nela, a casinha que eu estava me refugiando, ela começou também a flutuar também, porque a água já estava levando tudo. Aí eu coloquei a minha mão na água e coloquei na boca, aí eu vi que aquela água era salgada. Aí nisso eu disse, olha, mas por que água salgada aqui? Aí eu lembrei do mar, falei, nossa, o mar está tão longe, lá em Angra dos Reis, e como é que essa água salgada do mar veio parar aqui? Aí nisso, quando eu falei sobre a água salgada, de repente passou um barco todo arrebentado, um navio mesmo que eu posso dizer, com as suas velas toda arrebentada, e eu olhei para o outro lado, outros barcos pequenos, barcos grandes, tudo passando na rua, assim, flutuando de um lado do outro, mas tudo arrebentado. Eu disse assim, nossa, mas aquele meteoro que caiu no mar, e veio uma grande onda, um grande tsunami, e pegou esses barcos tudo, a cidade de Angra do Rio de Janeiro todinha, e a água chegou aqui, mas como pode ser? Nós estamos no alto, e a serra deve ter pelo menos uns 600 metros de altura, pensei no sonho. E aí, irmãos, eu saí daquela casinha e fui correndo em direção à igreja. Aí cheguei lá na igreja, aí os irmãos estavam tudo dentro da igreja, aí o meu filho Natan disse assim, mãe, o pai está vindo, o pai está vindo. Aí na hora que eu olhei assim, eles estavam na porta me chamando, vem amor, cuidado, porque aí fora todo mundo está morrendo. Aí eu olhei assim de novo lá para fora, olhei assim na rua, aí aqueles carros tudo passando, e aquele monte de gente boiando, pessoas mortas, como esqueletos, pessoas que ainda estavam morrendo, ainda, mas toda arrebentada. E aí eu falei, meu Deus do céu, isso é o juízo de Deus. Aí eu entrei dentro da igreja, cheguei lá, eu pude ver pessoas conhecidas como o meu pastor, eu vi ali os irmãos que a gente tem comunhão, vi ali a pessoa que estava comigo desde o início do sonho, e os meus filhos. E aí nós começamos a orar a Deus e pedir misericórdia para Deus. Irmãos, esse sonho foi um sonho verdadeiro, irmão. Esse sonho foi um sonho do Espírito Santo de Deus, um sonho muito forte que eu tive. Deus está despertando a sua igreja, irmãos. Esse ano de 2015 vai ser um ano de juízo. E nós temos que estar 100% preparados para subir para a glória, porque Jesus está voltando. Talvez você pode pensar assim, mas esse irmão teve esse sonho porque ele está falando a respeito de terremoto, a respeito de coisas que estão acontecendo. Nada disso, irmão. Se você for observar, Deus está revelando seus servos profetas em todo lugar do mundo, pessoas dos Estados Unidos, pessoas da Europa, pessoas da América do Sul, da América Central, da América Latina, de todas as Américas e do Oriente. Deus está usando os seus servos, os seus profetas, para falar para a sua igreja que essas coisas vão acontecer. É daí que vai vir o avivamento. Porque Deus ele tem que sacudir o mundo, tem que sacudir a igreja, para a igreja saber que Jesus está voltando. Para o desviado saber que ele tem que voltar para a igreja.
para o fraco na fé que está dentro da igreja também se despertar e consertar a sua vida, porque se Jesus voltar e se você tiver que se consertar, você não vai subir para a glória. Esses irmãos estavam com as vestimentas inadequadas para entrar dentro da igreja. Eles estavam de short curto, eles estavam com a camisa toda rasgada. E isso representa a vida espiritual, a veste espiritual da igreja. Quem sabe esse irmão representa você, que está andando de tudo qualquer jeito na rua. Irmão que está andando desmagelado com as suas vestimentas, tudo qualquer de short na rua, sem camisa na rua, vestido decentemente, irmãs vestida indecentemente. Eu não sei mais ou menos, não estou aqui pregando sobre uso e costume. Só estou dizendo que o crente, ele tem que parecer crente dentro da igreja e tem que parecer crente na rua também. Porque senão, como é que as pessoas vão se converter e acreditar no Evangelho se você não está andando como crente na rua também, como cristão, como luz do mundo? Né? Então, temos que consertar não só as nossas vestimentas espirituais, mas também as nossas vestimentas materiais, as nossas vestimentas físicas. Porque Jesus está voltando mesmo, irmãos. E quando isso acontecer, e não vai demorar não. Se Deus está revelando esses dias que está acontecendo esses terremotos, e esse meteoro que está sendo anunciado pelos seus profetas, não somente por mim, mas por muitos dos seus profetas, aqueles que estão com o coração sensível para ouvir a voz do Espírito Santo e que não tem vergonha de chegar diante do Facebook ou da igreja e falar para as pessoas essas coisas. Porque Deus vai fazer isso também no Brasil. E não vai demorar muito. Eu não estou aqui falando quando vai acontecer, mas pelo que eu senti, queridos irmãos, até antes do fim do ano, vai acontecer uma grande catástrofe no Brasil, até no fim do ano. E isso vai fazer com que a igreja acorde. Porque quem é justo vai se santificar mais ainda. Mas quem é injusto vai continuar pecando mais ainda. Porque Deus está separando os seus. Deus já está separando o joio do trigo. E esse avivamento que vai acontecer no Brasil e no mundo, quando Deus sacudir o Brasil, eu posso dizer que isso vai acontecer em breve. Eu não estou aqui afirmando, eu acredito que esse sonho vai se cumprir antes do final do ano. Esse sonho irá se cumprir no Brasil. Vai, não somente no Brasil, eu acredito, não estou aqui afirmando, mas pelo que eu senti, pelo que o Espírito Santo me disse, está me dizendo até agora, é que essa tragédia vai acontecer no litoral brasileiro até na América do Norte. E quando isso acontecer, queridos, eu desejo que você se desperte, que você acorde do seu sono e vivia 100%. 100% da sua vida. Porque Jesus disse, quando essas coisas acontecerem, levantai a vossa cabeça e alegrai-vos, porque a vossa redenção está próxima. A vossa redenção está próxima. Então que Deus possa abençoar a sua vida, que esse sonho possa despertar a sua vida. E quero que você acredite nele também. Porque eu posso colocar em jogo a minha salvação se eu estiver inventando alguma coisa em relação a esse sonho. Deus pode riscar o meu nome do livro da vida, Senhor, se eu estiver inventando esse sonho, porque isso é uma coisa muito séria, porque eu sou profeta de ti, e eu jamais inventaria um sonho e colocar a minha salvação em risco e a salvação da minha família. Acredite nesse sonho. Esse sonho foi um sonho muito forte. Ao ponto da minha esposa me acordar de madrugada, e eu cair da cama de joelho e começar a orar a Deus com lágrima. Então creia nisso, irmãos. Espere. Mas começa a vigiar agora. Começa a vigiar a sua vida agora. Porque esse sonho vai se cumprir.
Porque não é só eu que estou falando isso, mas muitos estão dizendo isso. Deus pode dar até para você. Talvez você tenha até um sonho já em relação aos juízes de Deus, mas você não tem coragem de falar. O mundo tem que saber que há profeta ainda neste mundo. Tem que saber que Deus está, Ele ainda fala na boca do ser humano. Basta você ter um coração sensível ao Espírito Santo de Deus, para que a palavra de Deus seja propagada, para que o juízo de Deus seja propagado. Mas você tem que orar para a salvação das almas. Essas coisas têm que acontecer, mas você tem que pedir misericórdia a Deus para que isso venha, mas que as almas se despertem, sejam salvas. Você é um cristão, um crente, mas quantas vezes você ouviu falar do terremoto do Nepal, que morreu mais de 7.000 pessoas, mas quantas vezes você tem coragem de levantar uma oração em favor daquelas vidas que estão naquela catástrofe, em favor das crianças, em favor dos idosos, em favor das pessoas que estão morrendo lá? Claro que o pecado veio sobre eles, o juízo veio sobre eles por causa da adoração a outros deuses. Mas nós temos que ter misericórdia e orar para a salvação deles. Que eles voltem no coração, que eles levem o seu coração ao Senhor, que tenha pessoas lá que evangelizam eles. Mas a nossa obrigação é orar por eles para a salvação deles. E você muitas vezes se preocupa com a sua vida particular, mas se preocupa de orar para a salvação dos outros. Então, que você fique na paz do Senhor e se prepare, porque Jesus vai arrebatar a sua igreja. E se preocupe com essas coisas. Se preocupe em saber que Jesus está voltando e conserte a sua vida, para que você não fique aqui neste mundo. Muitos irão morrer. Até mesmo crentes que moram no litoral, nos litorais, irão morrer. Mas muitos estarão preparados para se encontrar com Jesus. Muitos. Deus revelou que muitos dos seus serão levados. Mas isso é para sacudir o mundo, para que o mundo volte, a igreja seja despertada e o mundo volte seu coração para Deus. Esse será o avivamento. O avivamento vai ser como uma chama de fogo. Deus vai avivar a sua igreja, os desviados vão voltar para a igreja, os que estão dormindo vão se despertar, e aí Jesus vai levar a sua igreja. Mas muitos também que conhecem a palavra de Deus irão ficar, porque não estão entendendo esse mistério. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa guardar a sua vida, que você vigie, querido, para que você não fique aqui neste mundo. Que Deus possa te abençoar. Em nome de Jesus. Amém.